Olá pessoal, bem-vindos a mais uma aula de matemática, essa é a sua aula 7. A partir de agora a gente vai ver um assunto quentíssimo. Os outros não são? Claro que são, mas esse aqui é geometria. O que é geometria? Qual a importância da geometria? Digamos assim, é a parte mais palpável da matemática. É difícil de você entender, de repente, a aplicação prática de uma equação, de um teorema diferente da geometria, mas ali você vê uma paisagem qualquer, e tem retângulos, tem cilindros, tem esferas. É a parte mais palpável, aquela que está mais próxima de vocês. Como a tendência do Enem é ser algo prático, alguma coisa que você possa ter aplicação, a tua geometria está lá, em todos os Enems em grande quantidade, geometria plana e espacial, ok? A gente vai começar com a plana, com os tópicos mais importantes, com as questões que mais foram repetidas, ok? E nas próximas aulas um pouquinho de espacial, beleza? Vamos para lá. Então tá lá, só matematiquinha. Professor, está diminuindo matemática? Não, eu adoro ela. Estou chamando de matematiquinha para ver se fica mais fácil na sua cabeça. Beleza? Então assim, o primeiro conceito que você tem que saber na tua geometria. O que é semelhança? Quando que duas figuras são semelhantes? De verdade, sim, semelhança de triângulo é mais fácil, mas semelhança entre duas figuras, além de elas terem os ângulos iguais, elas têm que ter uma razãozinha de proporção, ok? Tem que ter o mesmo formato. No português, bem fácil, tem que ter a mesma forma, ok? A que me interessa, que nos interessa, é a semelhança de triângulo. Quando que dois triângulos são iguais? Não precisa ser iguais. Quando que eles são semelhantes? Ok? Vamos dar uma olhadinha lá. Quando que dois triângulos são semelhantes? Então, muito mais fácil que qualquer outra figura, quando eles têm ângulos iguais. Então, imagina assim, um triângulo com um ângulo de 80, outro de 60 e outro de 40. Professor, como é que tem certeza que esses ângulos existem? Existia um senhor chamado Tales de Mileto. Ele dizia que a soma dos ângulos internos de qualquer triângulo tem que ser 180 graus. Se você somar 80 com 60 dá 140, com mais 40 dá 140. Tá, e daí? Se eu fizer um outro triângulo, mesmo que o desenho na prova, no caderno, no teste, no Enem, não seja igual, mesmo que aparentemente você olhe assim, professor, mas não são semelhantes. A única coisa que eles têm que ter para que sejam semelhantes em se tratando de triângulos são ângulos iguais. Ângulo de 80, 80. Ângulo de 60, 60, ângulo de 40, 40. Esses dois triângulos são semelhantes. E se eles são semelhantes, existe uma razão de semelhança. Qual é a razão? É o seguinte, um deles pode ser o dobro do outro, um terço do outro, 5 vezes o outro. Existe uma proporcionalidade, ok? Quantas vezes o outro é maior do que esse, quantas vezes o outro é menor. E isso vai se manter igual para todas as figuras de comprimento. Não entendi. Se os lados tiverem a proporcionalidade de, por exemplo, no triângulo maior, todos os lados são o dobro, todas as outras figuras que têm apenas um comprimento, quais, por exemplo, a altura, a bissetriz, a mediatriz, a mediana, todas essas também terão o dobro do outro, por exemplo, ok? Então, assim, a proporção é mantida quando se está falando em coisas de apenas uma unidade de comprimento, ou seja, quando está falando de medidas de comprimento, medidas de área e medidas de volume terão uma outra proporção depois, ok? Vamos dar uma olhadinha lá então. Então assim, como é que você acha essa razão? Essa razão vai ser feita da seguinte forma, povo. Vamos apagar este rapaz aqui. Se os dois triângulos são semelhantes, imagine que os lados desse triângulo aqui meçam A, B e C, e aqui M, N e P. Bom, se eles são semelhantes, eu consigo montar essa proporçãozinha aqui, ou essa razão de semelhança. Então assim, como é que eu vou comparar? Professor, é só comparar quem está na mesma posição. O problema é que muitas vezes os triângulos não estão na mesma posição, inclusive o que eu fiz aqui. Ok? Essa é a ideia. Como é que eu monto essa razão então? Primeiro, lembre-se de uma sequência. Eu vou fazer a flechinha para dizer o seguinte, eu vou pegar os triângulos da esquerda para a direita. Então assim, em cima vão ficar as medidas do triângulo que está à esquerda e embaixo da direita. Beleza? E daí, professor, como é que eu monto isso agora? É só colocar na ordem alfabética, nada feito. Para você montar a razão semelhança, eu tenho que pegar lados semelhantes. Para você pegar lados semelhantes, eu tenho que conhecer os ângulos. Então olha que bonitinho. O lado A
está entre 40 e 80 graus. Entre 40 e 80 graus no outro triângulo eu tenho o lado M. Então A está para M. Ah, aqui você já tem a razão da semelhança. Se tivesse número era fácil de entender que era meio, um terço, dobro, quinto e aí vai. Por exemplo, o B. O lado B no teu triângulo aqui está entre 40 e 60 graus. Entre 40 e 60 graus no outro triângulo está o N. Ah, legalzinho. E por último, o lado C. No triângulo da esquerda está entre 60 e 80. No da direita está o P. Por uma sorte ou desgraça do destino, sei lá, eles acabaram ficando em ordem alfabética, mas não é sempre assim e não era para acontecer, ok? Então assim, conheça os ângulos. Ah, professor, se não tivesse medidas dos ângulos, deve aparecer uma coisa desse jeito, quer ver? Em vez de aparecer os ângulos aqui, podia aparecer uma coisa assim. Deixa eu apagar os ângulozinhos aqui e fazer assim. Aqui está meio ruimzinho, vamos fazer decentemente. A professora aprende a desenhar. Você tem todo o direito de aprender isto decentemente. Então olha que amor, a criatura pega e coloca um triângulo aqui que parece retângulo, mas você não pode falar nada, e coloca um outro aqui. E ele faz um risquinho aqui e um risquinho aqui. 2 aqui e 2 aqui. 3 aqui e 3 aqui. Ah, professor, quanto vale esses ângulos de um risquinho, 2 risquinhos e 3 risquinhos? Não sei. Ah, não é só fazer 30, 60 e 90, um risquinho? Não, não é. Mas assim, mesmo não sabendo, os que têm o mesmo número de risquinhos são iguais. Então aqui, se aqui tem um risquinho, e aqui também tem um. Se aqui tem 2 risquinhos, aqui também tem 2. Se aqui tem 3 risquinhos, aqui também tem 3, significa que eles têm todas as mesmas medidas. Esses são iguais, esses são iguais e esses são iguais. E se eles são iguais, eles são semelhantes. Ok? Com medidas ou com risquinho, a semelhança tem que ser feita se você conhecer os ângulozinhos, beleza? Pode aparecer um outro caso, já que eu estou falando isso, que é assim. Daí você tem que lembrar de mais umas figurinhas. Pode aparecer aquela famosa gravatinha. Ele diz assim que essas duas retas são paralelas e daí faz uma coisa assim. Por exemplo, se R e S são paralelas, eu sei que esse ângulo é igual a esse. Eu sei que esse ângulo é igual a esse, porque elas são paralelas. E esse ângulozinho do meio é igual, porque são opostos pelo vértice. E daí você consegue concluir que os dois triângulos, deixa eu colocar 3 risquinhos aqui e 3 aqui, que os dois triângulos são semelhantes. Ah, professor, achei muita coisa. Veja lá. Procure na sua revistinha da 7ª série do 8º ano, ângulos opostos pelo vértice e retas paralelas cortadas por transversal. Beleza? Não se preocupe que vai aparecer e eu volto a lembrá-lo. Então vamos lá. Vamos para a parte que interessa, professor. Vamos fazer exercício. Isso aí. Tinha mais uma pagininha, mas vamos lá. Primeiro exercício de semelhança que pode aparecer. Você ia apareceu no primeiro Enem, olha que bonitinho, 1998. A sombra de uma pessoa que tem 1,80 m de altura mede 60 centímetros. No mesmo momento, a seu lado, a sombra projetada de um poste mede 2 metros. Se mais tarde a sombra do poste diminuir 50 centímetros, a sombra da pessoa passou a medir a... Bom, vamos lá. Então assim, primeiro, por que ele fala assim, ó? Alguém ao seu lado. Porque é o seguinte, pô. Se você estiver no mesmo horário, a ideia de sombra é que o ângulo formado aqui seja igual. Se você estiver em horários diferentes, por causa da posição do Sol, os triângulos não vão ser semelhantes, ok? Então vamos ver o que ele diz. Por enquanto a brincadeira é assim. Você tem um hominho de 1,80 m, 1,80 m. O solzinho bate na cabeça dele, frita a moleira. E você tem aqui uma sombra de 60 centímetros. Vamos pensar que teu homenzinho está fazendo 90 graus com o sol. Ok? Daí, no mesmo momento, a seu lado, a sombra projetada de um poste. Você tem um postezinho um pouquinho maior. A sombra projetada do poste mede 2 metros. 2 metros. Você percebeu que tem umas unidades diferentes, daqui a pouco a gente brinca. Mais tarde, a sombra do poste diminui 50 centímetros. A sombra da pessoa passou a medir, vamos lá. Então assim, pessoal, vocês perceberam que a semelhança é um tipo de exercício fácil de fazer. Só que ali ele complicou um pouquinho, colocou um monte de besteira no meio que talvez nem precisasse de tanto. Beleza? Quer ver? Vamos direto para o exercício e já mostro para vocês. Então assim, ó,
esse trabalho bobo aqui, ó. No mesmo momento, ao seu lado, a sombra projetada de um poste mede 2 metros. Se mais tarde a sombra do poste diminuiu 50 centímetros. Então assim, essa parte do meio aqui, não sei se tem muito interesse não, hein? Porque assim, me interessa quando você vai pegar a sombra do poste diminuiu para 1,5, para que eu tenho que fazer cálculo aqui no meio, ó? Se quando a sombra do poste diminuiu 50 centímetros, ou seja, passou para 1,5 metro, a sombra da pessoa passou a medir, bom, tá, mas por que ele passou a sombra antes? Ele passou a sombra antes, para que você tivesse a razão de proporção. Ah, que fofo! Então assim, quando ele montou aquele exercíciozinho ali, vou mostrar para vocês, 60, 1,80, ele está dizendo o seguinte, ó, que a altura da pessoa é 3 vezes maior do que a sombra. Ah, legal, professor, legal, legal. E precisa da parte do meio? Precisa da parte do meio, infelizmente. Por quê? Por causa da altura do poste? Pode ser. Então vamos lá. Se a sombra do poste foi 150, qual vai ser a sombrinha aqui? Vamos lá, vamos montar esse exercíciozinho. Vamos ver se eu tenho. Então assim, 1,80 para 60. Aliás, vou colocar tudo em centímetros. 180 centímetros. Depois, segunda parte, poste que eu não sei quanto. Poste. E aqui eram 200 centímetros. E na última parte, o mesmo poste, e aqui eram 150 centímetros. O que eu consigo descobrir aí? Eu consigo descobrir, por exemplo, a altura do poste, se você quiser. Isso é fácil, ó. Olha o que acontece. 60 centímetros para 180 centímetros aumentou por 3. Então, se você pegar essa razão aqui, 2 aumentar por 3, o teu poste tem 600 centímetros. Ou seja, ele tem 6 metros. Vê se está comível na sua cabeça. Ah, professor, não entendi isso. Então, vamos lá. Por que eu expliquei para vocês semelhança? Aqui é 90 graus, esse ângulo é igual a esse ângulo, esse aqui é igual a esse. Então eu posso montar minha razão assim. 1,80 ou 180 centímetros. Entre 90 graus e 2 risquinhos. Entre 90 graus e 2 risquinhos aqui do lado está o poste. Que mais? No primeiro triângulo, lembre-se que eu estou indo da esquerda para a direita. Entre 90 graus... Ali era para ser um risquinho só, professor. Então vamos deixar um risquinho gordinho, mas um risquinho. Entre 90 graus e 2 risquinhos eu tenho 60 centímetros. Entre 90 graus e 2 risquinhos aqui eu tenho 200 centímetros. Multiplica cruzado, vai cortar esses centímetros aqui, vai ficar assim. 60 postes igual 180 centímetros vezes 200. Um centímetro daqui eu cortei e o outro não. Daí, se você passar esse 60 dividido por aqui, vai dar 3. 3 vezes 200, 600. Então descobri que o teu poste tem 600 centímetros, que vulgarmente o pessoal chama de 6 metros. Tá, professor, por que você precisou achar o poste? Não sei se vocês entenderam, eu tinha falado que não, mas assim, quando a sombra do poste diminuiu, significa que você está em outro horário. Quando você estiver em outro horário, aquela tua razão de proporção não é mais a mesma. Perdão, a tua razão de semelhança não é mais a mesma, ok? A cada horário, pela incidência do Sol, você vai ter uma razão de semelhança diferente. Num outro horário, uma outra razão. Então, assim, eu fui obrigado a calcular a altura do poste. Olha lá, 6 metros ou 600 centímetros, para quê? Para voltar na primeira agora. Então, assim, vamos lá. Para que vai servir isso aqui? Vou deixar riscado, mas não. Olha, vê se você entende o que aconteceu agora. 150 para 600 foi aumentado por 4. Vai ser 4 vezes maior. Então a nova sombra aqui, bom, vocês já vão ver o que acontece. Então assim, segundo cálculo, apaguemos ou será que tem mais uma pagininha? Tem mais uma lá. Ó, tá lá a resposta, mas não tem problema. Então no teu segundo vai estar assim. O homenzinho tem 1,80. A sombra dele eu não sei qual é. Sombra. O seu poste, eu acabei de descobrir que tem 6 metros, 600 centímetros, 180 centímetros, 600 centímetros. E aqui embaixo a sombra dele era de, cadê? 150. Então, 150 centímetros. De novo, 90 graus, esse um risquinho é igual a esse 2 risquinhos é igual a esse. Então a tua proporção vai ficar assim. 180 no teu triângulo da esquerda para a direita, está entre um risquinho e 90 graus, entre um risquinho e 90 graus ali está 600, igual a, entre 2 risquinhos e 90 graus está a sombra da pessoa, entre 2 risquinhos e 90 graus está 150.
Já vou passar esse 150 para cá, vai ficar assim. 180 vezes 150 dividido por 600 é igual a sombra. Treinei em casa, se você dividir 150 ou 600 por 150 dá 4. Se você dividir 180 por 4, 45. Então a sombra do mancebo é 45. Olha que coisa fofa. Então assim, por que deu um pouquinho mais de trabalho? E nem eu estava atento a isso. Porque ele pega em horários diferentes. Então, no começo, você tem que calcular, você tem aquela razãozinha, ele diz que os dois estão no mesmo horário, para que você descubra a altura do poste. Com o passar do tempo, o sol se desloca, a sombra também diminui, você tem uma outra razão de semelhança, e com essa outra razão você descobre o que aconteceu com a primeira. Então, assim, eu já vi gente resolver esse exercício colocando assim que a nova sombra é 60 menos x. Então, não precisa fazer nada de muito trabalhoso. Tente colocar o menor número de incógnitas possível, beleza? Acho que é tranquilinho, né? Então, assim, isso que pode acontecer no exercício de semelhança. Vamos para lá. Triângulo, retângulo, o que mais? Mais uma questão que aparece bastante e eu tenho que lembrar vocês. Triângulo, retângulo, o que vocês têm que saber? Na frente do ângulo reto, o maior ângulozinho, está o maior lado, chamado normalmente de hipotenusa. Por que normalmente? Já lembro vocês. E os outros dois são tão jaguara, tão sem vergonha, tão picareta, que tem o mesmo nome, cateto e cateto. É porque assim, às vezes o pessoal consegue chamar isso aqui por letras, então gosta de chamar por letras. Normalmente se dá o nome de A maiúsculo, B maiúsculo e C maiúsculo para os ângulos, e assim a matemática exige isso, que os ângulos sejam em letra maiúscula, e os lados sempre opostos aos ângulos. Então assim, oposto ao ângulo A, o lado A, oposto ao ângulo B, o lado B, minúsculo, e oposto ao ângulo C, o lado C, minúsculo. Então assim, mas eu prefiro hipotenusa e catetos, já explico por quê. Você lembra do tio Pita, famoso tio Pitágoras, ou do teorema de Pitágoras, que ele dizia assim que o quadrado construído sobre a hipotenusa é igual à soma dos quadrados construídos sobre os catetos, ou seja, que tem lados iguais aos catetos. Não entendi nada. Tua tia escrevia esse troço assim, quer ver? Ó? Ele escrevia assim, A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Colocava o teorema de Pitágoras assim. Problema grave, o teorema de Pitágoras só vale daquele jeito A ao quadrado igual a B ao quadrado mais C ao quadrado quando A, B e C são os lados e A é o maior lado. Então assim, acontecia muito nos vestibulares, o pessoal fazia o seguinte, desenhava o triângulozinho, colocava o B como o maior lado e daí o teorema de Pitágoras ficava assim. O pessoal decorava desse jeito e acabava errando, ok? Então assim, para você não errar, para você não fazer besteira, aconselho que você decore-o da seguinte maneira. Um triângulo retângulo, a hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos. Esse é o teu teorema de Pitágoras. Que junto com o teorema de Tales que a gente acabou de ver ali, que é a soma dos ângulos internos de um triângulo é igual a 180 graus, resolve boa parte dos exercícios de triângulo do Enem. A única coisa que não vai resolver por enquanto é trigonometria, que quase não aparece, mas a gente vai ver também. Beleza? Vamos lá então, povo. Triângulo, retângulo. O que eu tenho que saber? Olha que bonitinho o exercício que apareceu em 2006 para testar o seu conhecimento de triângulos retângulos. Apareceu esse troço escrito aí, que aparentemente é uma escada, porque está escrito corrimão. E na sequência está assim. Na figura acima, no Enem era acima, né? O nosso é na tela anterior. Que representa o projeto de uma escada com 5 degraus de mesma altura, o comprimento total do corrimão é, e aí diz a brincadeirinha do comprimento total. Tranquilo? Então assim, o que eu preciso calcular nessa coisa? O comprimento total do corrimão. Aqui tem uma maldade, porque aparentemente você consegue calcular esta coisa aqui, porém o corrimão continua. Então assim, se isso aqui é x, o teu resultado final é x mais 30 e mais 30, ou seja, x mais 60 centímetros, ok? Então assim, aparentemente, cuidado com isso daqui, beleza? E daí? E daí é o seguinte, se você for dar uma olhadinha nisso aqui, eu sei que essas duas criaturas aqui formam 90 graus. Por quê, professor? Porque a escada cai. Não, simples, né? Para passar numa inspeção, que os degraus têm que fazer 90 graus, ok? Pode ser que passe até com uma diferençazinha, mas aí é chum-chum. Então, aquilo ali tinha que ser perpendicular, ok? Então, vamos lá. Eu consigo colocar as medidas nesse triângulo assim. Olha que amor.
esse catetinho aqui do lado é a altura do teu corrimão, que é 90 centímetros. Essa parte aqui de baixo, olha lá, 24, mais 24, mais 24, mais 24, mais 24, dá 24 5 vezes. Treinei em casa 120 centímetros. E isso é a altura. Ah, professor, mas aí é aquela história que você falou do Pitágoras. É isso aí, ó. Eu tenho um triângulo, conheço dois lados, para encontrar o terceiro, se o triângulo é retângulo, a relação do tio Pitágoras, o teorema de Pitágoras, beleza? Então assim, conheço dois valores ali, coloco no teorema de Pitágoras e encontro o desconhecido. Vamos lá! Então assim, você acabou de decorar, espero que não tenha esquecido, que no teorema de Pitágoras, a hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadradinhos dos catetos. Beleza. Quem que é a hipotenusa? Na frente do maior ângulo, o maior lado é o x. Quem são os catetos? 90, 120. Professor, tanto faz a ordem? Tanto faz. Cateto é um bicho vagabundo, se coloca em qualquer ordem e está resolvido. Beleza? E agora? Ah, professor, mas já apareceram números muito grandes aí. Não tem problema não, filho. Estamos aí para isso. É assim, claro que tem uns chunchinhos assim. Vamos lá. Quanto é 9 ao quadrado? Só 9 ao quadrado é 81. Quanto é uma bolinha ao quadrado? 2. Se algum professor de matemática me ver fazendo isso, ele vai querer me esmurrar. O que é bolinha ao quadrado? Eu já explico decentemente, tá? É isso aqui, ó. Vê se você concorda que 90 é a mesma coisa que 9 vezes 10. Então 90 ao quadrado é a mesma coisa que 9 vezes 10 ao quadrado. Só o 9 ao quadrado, 81. Só o 10 ao quadrado, 100. O que é 100? 2 zeros. Então essa coisa fica 8.100. Ah, melhorou, né, professor? Ele não precisou fazer aquela besteira de ficar falando de bolinha. 12 ao quadrado. Só o 12 ao quadrado, 144. 1 zero ao quadrado, aparece em 2. Ah, legal, legal. Vamos lá. X ao quadrado é igual, se você somar isso daqui, 14.400 com 8.100, 22.500. Professor, aí ferrou-se. Depende. Aí é um dos lugares que você pode ficar usando as alternativas. Problema, como na alternativa tem os dois ladinhos, antes e depois daquela parte do meio ali, não vai ter a resposta da parte do meio para você testar. Já explico. Quer ver, ó? Eu deveria achar um número que é ao quadrado, desse 22.500. Jeito certo de fazer isso. Vamos lá, povo. Então assim, primeiro, vê se concordam que é a mesma coisa que 225 vezes 100. Para quê? Só para você não fatorar 22.500. Então assim, a raiz quadrada de 100, eu sei que é 10. Então eu tenho que achar a raiz quadrada dessa coisa aqui. 225, a tia falava que dá por 3, dá 75, dá por 3, dá 25, dá por 5, dá 5, dá por 5, dá 1. Então assim, raiz de 225, vamos ver se tem uma folhinha aqui do lado, tem. Raiz de 225 é a mesma coisa que raiz quadrada do 3 ao quadrado vezes o 5 ao quadrado. Todo mundo que tem expoente igual da raiz, tira e sai aquele fator. Tira e sai esse fator. Ou seja, 15. Então a raiz de 225 é 15. A raiz de 22.500 vai ser a raiz de 225, que a gente já falou, e a de 100. A raiz de 100, vocês acabaram de dizer que é 10. Multiplica as duas, 150. Então olha que amor. 15 dias depois... Professor, eu entendi que você fatorou, eu entendi tudo isso, eu só não entendi por que você está fatorando isso. Por causa disso aqui, ó. Esse 2 aqui passa para o lado como raiz quadrada. E raiz quadrada, se você não lembrar disso daqui de cabeça, se você não decorou, eu sou obrigado a fazer o quê? Eu sou obrigado a fatorar. Beleza? Então assim, 150 centímetros é a medida desta coisa aqui, somada com 30 aqui, cuidado com isso. E somada com 30 aqui, eu tenho 210 centímetros, que o pessoal lá perto de casa chama de 2,10 metros. Vamos ver se tem a resposta. 2,1 metros. Para a alegria de vocês, vejam que mesmo se você esquecesse de somar, a resposta 150 não tem. O Enem não é uma prova de pegadinhas. Acontece às vezes, não é normal. Então assim, nos últimos vestibulares tem aparecido uma questão ou duas, desse tipo de pegadinha, desse tipo de coisa que se você esquecer um detalhezinho você acaba errando. Mas lembre-se que você não zera a questão, ok? A questão tem notas por alternativas, tem peso para cada uma das alternativas. Então assim, não se preocupe com isso, mas cuide um pouquinho mais. Veja que na resposta aqui não tinha pegadinha,
Mas você não tinha resposta. Daí eu tinha que somar 30 centímetros de um lado, 30 centímetros do outro, e eu consigo chegar aos 2,10 metros. Tá ali, ó, 2,10 metros, ok? Que massa, vamos ver se já está na proximinha, tá lá, 2,10 metros, todo mundo feliz. Antes de começar o perímetro aqui, só quero comentar uma coisa com vocês. Professor, como é que eu faço esse tipo de coisa? É o seguinte, tem alguns triângulos que são muito manjados. O triângulo mais comum, triângulo mais vagabundo, sem vergonha que tem, pitagórico, é 5, 3 e 4. Ok? Um outro triângulo bem manjado é 17, 15 e 8. Um outro triângulo bem manjado, 25, 24 e 7. E um outro bem manjado, 13, 12 e 5. Então assim, com números pequenos não existem muitos triângulos com números inteiros, ok? Então assim, se você quiser fazer um exercício que tenha números pequenos e inteiros, normalmente são esses triângulos. Que mais, professor? Quando não são esses, às vezes são proporcionais. Então assim, se você pegar um triângulo que tem o mesmo formato que esse, semelhante, mas cada lado meça o dobro, um triângulo com 6, 8 e 10 unidades, também é um triângulo pitagórico. Se você pegar um triângulo, por exemplo, com 15, com 9, com 12, também é. Por quê? Porque eu peguei esse daqui, que é o mais simples, e multipliquei por 3. Tá, e daí? O que você está querendo me dizer com isso? É o seguinte, cara, cidadão, ou cidadã. Olha que bonitinho, depois desse monte de coisa, vamos fazer um monte de riscaria aqui. Ao fundo musical, professor, para de cantar, tua voz é horrorosa. Daí assim, a voz não, a carinha, ó. Eu tenho a tua escadinha que é X, essa coisa aqui é 90, essa coisa aqui é 120. Pera aí, se você conseguir achar um fator de semelhança, imagina aquele triângulo 5, 3 e 4. Eu sei, por exemplo, que esse triângulo aqui, se for semelhante a esse pequenininho, então assim, se aqui era 3 e aqui é 90, ele foi 30 vezes aumentado. Se ele aumentou desse lado 30 vezes, e se todos os lados aumentaram na mesma proporção, significa que eles são semelhantes. Vamos dar uma olhada lá. 4 para 120, foi multiplicado por quanto? Por 30 também. Legal! Então se eu pegar esse lado aqui, 5, e multiplicar por 30, 150. Nossa, professor, tudo aquele cálculo que você fez está aí? Então esse 150 é um triângulo semelhante àquele 3, 4, 5. Se você conhecer alguns básicos, você pode ir multiplicando por alguma coisa e tentar achar a resposta. Beleza? Vamos para lá então. Respostinha feita, todo mundo feliz. O que é perímetro, povo? Só para completar com vocês lá. Perímetro é o quê? Comprimento, a soma das medidas de todos os lados de uma figura plana. Então, por exemplo, imagine um retângulo que esses dois lados sejam iguais, esses dois lados sejam iguais. Perímetro dessa coisa, que matemática usa 2P como fórmula, a fórmula do perímetro é 2P. 2P seria o quê? 2x, esse lado somado com isso, mais 2y. Então assim, é frescura, mas matemática, isso aqui é um símbolo, não passa dividindo depois, tá? O símbolo de perímetro é 2P. O símbolo de semi-perímetro é só P, metade do perímetro. Beleza? Por que eu estou falando isso? Porque tem um perímetro que é especial. Por exemplo, o perímetro de uma circunferência. É a soma de todos os lados. Professor, mas não tem lado. Tem infinitos lados. Você pode considerar a tua circunferência como se fosse uma figura plana com infinitos lados. E se você fizer o perímetro da tua circunferência, se você fizer a soma de todos esses infinitos lados, essa coisa vai dar 2πr, que é o comprimento da circunferência. Então, só para lembrar que perímetro é a soma de das medidas de todos os lados. No caso do círculo, é o comprimento, no caso da circunferência, é o comprimento da circunferência. Ok? Vamos dar uma olhada lá, olha que bonitinho. Quando se dá uma pedalada numa bicicleta ao lado, isto é, quando a coroa acionada pelos pedais dá uma volta completa, qual é a distância aproximada percorrida pela bicicleta? Sabendo que o comprimento de um círculo de raio R é igual a 2πr. Então assim, onde π é aproximadamente igual a 3. A gente sabe que π é mais legalzinho, 3,14. Mas assim, aqui ele quis usar por 3 para deixar mais fácil os seus cálculos, ok? Vou deixar essa questão para vocês brincarem e daqui a pouco a gente resolve, numa outra aula a gente traz a resposta para vocês. Então assim, olha lá a tua bicicleta. Você tem aqui a coroa da frente com 30 centímetros de diâmetro, ok? A sua coroa de trás com 10 centímetros de diâmetro, ok? Que mais? E a altura, a alturinha aqui, ou seja, a roda de trás de diâmetro 80 centímetros.
O que ele diz aqui? Quando você der uma volta completa na coroa acionada pelos pedais, na da frente, quando você der uma volta completa na da frente, quanto você vai estar se deslocando com a bicicletinha? 1,2 metros, 2,4, 7,2, 14,4 ou 48 metros, ok? Então assim, fica o brinquedinho para vocês. Tentem fazer essa questão, na próxima aula a gente volta com a resposta dela, beleza? Até uma próxima aula, obrigado, até mais.